A gente fala muito sobre organizar o que vem depois, processo, entrega, operação, mas quase ninguém volta no começo. Quando o cliente entra, parece que deu tudo certo. A venda aconteceu, o contrato foi fechado, a operação começa e à primeira vista está tudo alinhado. Tem proposta, tem escopo, tem aquilo que foi vendido, mas tem uma coisa que quase nunca entra nessa conta. O que o cliente entendeu que comprou? Não é o que foi apresentado para ele. Não é o que está no material que foi entregue para ele. Não é o que está descrito no contrato que ele assinou. É o que ele realmente levou daquela primeira conversa. E isso raramente é igual ao que você acredita que vendeu. Porque venda não é só o que é dito, é o que é interpretado. E interpretação varia. Varia com quem vende, com quem compra, com o momento da negociação, com a pressão para fechar. Varia com pequenas concessões, pequenas adaptações, pequenas frases que naquele momento parecem inofensivas. Ah, depois a gente vê isso. Isso aqui a gente ajusta no caminho. Isso depende, mas normalmente funciona assim mesmo. Nada disso parece grave, pelo contrário, parece flexibilidade, jogo de cintura, parece o que permite o cliente entrar. E de fato permite. O cliente entra, mas entra de um jeito que ninguém registrou. Entra com uma expectativa própria, com uma leitura particular do que foi combinado, com uma versão única do que ele acredita que comprou. E essa versão não está documentada. Ela está na cabeça do cliente e às vezes na cabeça de quem vendeu, mas ela não está na operação. A operação recebe o cliente depois, recebe o contrato, o escopo, recebe o briefing, mas não recebe a interpretação, não recebe o que foi flexibilizado, não recebe o que foi suavizado, não recebe o que foi prometido sem intenção de ser promessa. E é aqui que começa. Não o problema, o desalinhamento. Silencioso, porque nesse momento tudo ainda parece certo, afinal, o cliente entrou. Só que a partir daí a operação começa a descobrir. Descobre no primeiro alinhamento, descobre na primeira entrega, descobre na primeira expectativa não atendida. E aí começa um movimento que ninguém planejou. Entender, adaptar, ajustar, caso a caso, cliente a cliente, situação a situação. E isso vai sendo absorvido, sem revisão, sem retorno, sem ajuste na origem, porque, de novo, não parece um problema. Afinal, o cliente entrou. Só que tem um ponto aqui que muda tudo. Quando cada cliente entende uma coisa, a empresa deixa de ter uma entrega e passa a ter versões. Versões do mesmo serviço, versões do mesmo produto, versões da mesma promessa, e isso não aparece no começo, aparece depois, quando o esforço aumenta, quando o time começa a se desgastar, quando o cliente começa a sentir diferença entre o que esperava e o que recebe. Mas nessa altura, a origem já ficou para trás. Ficou na conversa, ficou na negociação, ficou no ajuste daquilo que, isso não tem problema. E aí acontece uma distorção comum. A empresa tenta resolver na operação algo que nasceu na venda. Tenta organizar depois o que já começou desalinhado. E por mais que organize, a sensação continua de que sempre tem algo fora do lugar, de que cada cliente exige um esforço diferente, de que nada é exatamente replicável. Isso cansa, porque não é falta de esforço, é falta de alinhamento na origem, é falta de capricho no começo. Capricho não no sentido de rigidez, mas no sentido de responsabilidade com o que não pode variar, com o que precisa ser sustentado depois. Porque toda flexibilidade na venda vira responsabilidade na operação. E quando isso não está claro, a operação paga o preço e o cliente também.
E talvez seja por isso que mesmo quando você organiza o que vem depois, a sensação não vai embora, porque o que desalinhou não está mais ali, está no início, no que foi dito, no que foi entendido, no que foi deixado em aberto, sem parecer importante. E enquanto isso não volta para a mesa, você continua ajustando efeito sem tocar na causa. E aí, organizar a casa vira rotina, mas nunca resolve por completo. Porque no fundo, o problema nunca esteve na casa, esteve na forma como ela começou a ser construída. E se isso te soou familiar, a gente continua essa conversa no próximo vídeo.